Glória a Deus. Amados, como o pastor Gideon Júnior bem explicou no domingo, essa lição de número 11, ela vai falar sobre os detalhes do templo. Quando nós vimos sobre o tabernáculo, nós tivemos 4 lições somente para tratar dos detalhes do tabernáculo. Somente para falar sobre os utensílios, sobre a forma como ele foi preparado, como ele foi estruturado. Só que em relação ao templo, a revista não coube todas as lições referentes a toda essa parte do templo, a parte de formação, de edificação do templo, o material usado para a composição do templo. Isso é de uma importância profética muito grande para nós. Então, o que nós fizemos? Pegamos a lição de número 11, pastor Gideon Júnior, pastor Arnô, presbítero Renato ali de Formosa, que são os responsáveis pela edição dessa revista maravilhosa, e pegaram a lição de número 11 e acrescentaram a esta lição número 11 mais 4 lições. Então nós vamos ver hoje a segunda lição. Domingo nós vimos a primeira, que foi a parte introdutória, né? Nós vimos por que da escolha do local do templo, por que foi escolhida a cidade de Jerusalém, por que no Monte Moriá e por que na eira que pertencia a Araúna e que Davi comprou aquele lugar. Nós vimos que os detalhes do templo, tudo em relação ao templo, foi dado pelo Senhor Deus. Davi disse que o Espírito de Deus o orientou para que ele fizesse tudo. Então nós cremos que da mesma forma como Deus apareceu a Moisés lá no monte e deu a Moisés todos os detalhes necessários para a edificação do tabernáculo, ele também preparou tudo quanto ao templo. E é interessante que a gente guarde uma coisa no coração. Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Deus não age sem propósito. Então, se Deus ele traz para Moisés um tabernáculo e diz, faz exatamente da forma como eu te mandei fazer, e desce para Moisés os detalhes dos móveis, de tudo que tem que estar ali dentro, há um propósito de Deus fazer dessa forma. Com o templo não é diferente. Deus ele traz a Davi todos os detalhes de tudo que ele ia precisar usar ali, o material que ele ia utilizar ali no templo para a confecção, para a construção do templo. E Deus não fez isso por acaso. Deus não fez isso somente por ostentação. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma finalidade. E a finalidade e o propósito de Deus era se revelar ao povo, se revelar à humanidade, revelar a sua vontade, o seu propósito, os seus desígnios para com a sua igreja, para com o seu povo. Para com o seu povo. Nós vimos que o templo ele tem uma representatividade muito maior do que a do tabernáculo. O templo ele tem uma representatividade de Cristo, da igreja glorificada e do segundo momento da vida de Cristo, do reinado de Cristo no milênio e na eternidade com o Senhor. Então, o templo ele tem toda essa representatividade e nós vamos ver isso com mais detalhes agora que a gente vai estudar as partes do templo ali, a forma como ele foi edificado. Então, abra sua revista, página de número 78 e 79. E vamos à leitura bíblica. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 6 a 11. E depois versículos 17 a 19. Está na página 79 da sua revista. Se você não tem revista, é só abrir 1 Crônicas, no capítulo 22. Nós vamos ler do 6 ao 11 e do 17 ao 19. Diz assim: é 1 Crônicas, capítulo 22, do 6 ao 11, e depois do 17 ao 19. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim.
Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porquanto repouso hei de dar de todos os seus inimigos ao redor, porquanto Salomão será o seu nome. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. E Davi deu ordens a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor vosso Deus? Não está convosco o Senhor vosso Deus? Não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós vamos exatamente para o ponto 2 da lição, o ponto 2 nós vimos na lição passada, né? Nós vimos o ponto 2, o lugar da edificação do templo. Nós vimos o ponto 3, né? Salomão, o edificador. Nós vimos que Salomão, cheio de sabedoria, de riqueza, foi um exemplo de Cristo. Foi uma figura de Cristo quando da sua segunda vinda para reinar e governar sobre o seu povo. Então hoje nós vamos ver o ponto de número 4, a diferença entre o tabernáculo e o templo. Está na página 82 da lição. A diferença entre o tabernáculo e o templo. E nós vamos ver somente essa primeira parte hoje, que vai aí do ponto 2, nós vamos ver o 4.1 apenas. 4.1. Então vejamos, meus irmãos. Quando nós estudamos... Deixa eu ligar esse aqui. Já está ligado. Quando nós estudamos acerca do tabernáculo, é interessante nós observarmos que os detalhes do tabernáculo, Deus deu exatamente a Davi. Ou melhor, a Moisés, no monte. Mas quanto ao templo, toda essa suntuosidade, tudo aquilo que ele representava, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, Deus trouxe esses detalhes a Davi. Davi não teve o privilégio de edificar o templo para o Senhor. Mas Deus, ele chama Salomão e diz: olha, eu vou dar paz ao seu filho, e é seu filho que vai construir essa grande obra, quem vai construir todo esse suntuoso templo para a minha glória, para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então vejamos. Qual era então a principal diferença entre o Santo dos Santos, ou melhor, o santuário de Moisés e o templo de Salomão? A primeira grande diferença é que o tabernáculo ele era provisório. Nós vimos que o tabernáculo de Moisés ele era edificado em forma de tenda, ele era uma tenda, até porque os judeus eles viviam se deslocando de um lugar para outro. Eles não tinham um lugar fixo. E toda vez que a nuvem se movia, eles tinham que se mover e desmontar o tabernáculo e eles tinham que caminhar com o tabernáculo. E o que isso representa para nós? Se o tabernáculo ele era algo temporário, ele era algo provisório, ele também fala de algo que era provisório, algo que era temporário. Ele reflete exatamente o templo da lei, o templo dos sacerdotes, dos sacrifícios que eram oferecidos, e tudo isso era provisório. Tudo isso apontava para algo que seria permanente, ou seja, o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Tanto é que quando Cristo vem, tudo isso passa. Tudo isso se acaba. Tudo isso fica para o passado. A lei e todas as suas cerimônias e todos os seus rituais já não são mais necessários, porque Cristo oferece de uma vez por todas sacrifício eterno para a remissão dos nossos pecados. E aí já não há mais necessidade do tabernáculo, já não há mais necessidade disso. Então o fato do tabernáculo ser temporário já aponta exatamente para isso. Ele é uma figura de que
a época da lei, ela passaria, como de fato passou. Quanto ao templo, não. O templo, ele é permanente. O templo, ele fala de algo que foi feito para durar, de algo que foi feito para que permanecesse para sempre, algo que não fosse o quê? Provisório. Ele fala de algo que foi edificado para permanecer. E é isso que nós vamos ver agora nos detalhes da edificação do templo. Que o templo, ele não fala de algo passageiro, mas o templo, ele fala de algo que é permanente. Algo que é permanente. Quando você abre a sua revista na página 82, na letra B, diz assim: o templo fala do que é permanente. A terra prometida já havia sido conquistada. Todos os inimigos foram sujeitados. Por isso, o templo aponta para Cristo em seu ministério celestial e em sua glória celestial com a igreja. Então o templo, ele reflete exatamente esse momento em que os inimigos de Cristo já foram vencidos, em que a igreja está estabelecida com Cristo no céu, está estabelecida com Cristo na glória, o reino de paz estabelecido por Cristo. Tanto é que Salomão foi escolhido, porque era um tempo de paz. E ele reflete exatamente esse momento em que Cristo vem governar com a sua igreja, em que Cristo vem reinar com o seu povo. Tá certo? E ainda continuando aí no segundo parágrafo da letra B, diz assim: a construção do templo foi caracterizada por pedras, madeira de cipreste, cedros de oliveira, todas revestidas com ouro e embelezadas com ornamentos. O ouro e a prata, o bronze e o ferro, assim como pedras preciosas, foram utilizados. Aqui, os sacerdotes ministravam sobre chão de ouro. Por isso, pois todo o piso interior e as paredes eram revestidos de ouro. Quem estava ali tinha a sensação de estar no céu. Então nós vamos ver que o templo era algo suntuoso, algo maravilhoso, algo esplendoroso, de modo a representar toda a beleza da cidade gloriosa de Apocalipse capítulo 21, a Nova Jerusalém que descia do céu. Vamos então aos detalhes desse templo. O primeiro detalhe a ser observado é a fundação do templo. A fundação. Qual o material que foi usado para a edificação do templo, para a fundação desse templo? Aqui a gente não tem as pedras originais que foram utilizadas, não tem foto, não tem nenhuma representação das pedras originais que foram utilizadas para a fundação do templo. Essa daqui são pedras do último templo de Salomão, que foi destruído lá no ano 70, e sobrou aí, né, essa parede do Muro das Lamentações. Mas para que os irmãos tenham uma ideia do tamanho das pedras que eram utilizadas ali na edificação do templo. E essas mesmas pedras, desse mesmo tamanho, elas foram utilizadas para as bases do templo, para fazer o alicerce, para fazer a fundação do templo. Era algo que estava fundado em uma coisa muito sólida, muito firme. Ou seja, foi feito para que durasse por gerações. Foi edificado para que durasse por gerações. É interessante observar que, vocês lembram quando teve aqui um vazamento de gás aqui no muro aqui do hospital e caiu o muro e quando o muro cedeu a terra aqui? E as pessoas vieram aí, a Defesa Civil esteve aqui, olhou a fundação dessa igreja. Eu vi que eram colunas gigantes aqui embaixo, né? Tem colunas enormes. Eles disseram, olha, essa aqui não cai não. Então, porque tem base, tem um fundamento sólido, firmado. E o templo de Salomão, ele foi feito assim. As colunas, a fundação do templo era feita com pedras, e pedras gigantescas, para dar firmeza, para dar sustentação a esse templo, a ponto de fazê-lo durar por muitos anos, fazê-lo durar por um período bem gigante. Flávio José, um historiador antigo, ele diz que, deixa eu ver aqui o que ele diz sobre a base do templo. Ele diz, os alicerces do templo foram feitos muito profundos, e era para que resistisse a todas as inclemências do tempo, e sustentasse sem balançar todos os males que poderiam sobrevir a eles, todas as intempéries do tempo. Então não foi algo que foi feito para cair, não foi algo que foi feito para ser demolido ou para que um vento derrubasse, uma tempestade muito forte, nada disso. Ele foi feito para durar, entendeu? Então o que representa isso? A base, o fundamento desse templo.
ele aponta para Cristo. Nós já vimos que tudo no templo ele vai apontar para Cristo, para a sua igreja gloriosa e para o reino milenar de Cristo. Então ele aponta para Cristo como o fundamento da igreja. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar que a igreja ela está fundamentada em Cristo. A igreja está fundamentada em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, deixa eu abrir aqui, para ler de forma bem precisa, o que ele diz acerca de Cristo como o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Se alguém encontrar, pode ler ele bem alto, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento para a edificação da igreja. Já foi colocado um fundamento firme, seguro, onde a igreja está construindo, está sendo edificada. E esse fundamento, Paulo diz, ele é Jesus Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento além deste que já foi colocado. Jesus é o fundamento. A igreja está fundamentada em Cristo. A igreja está alicerçada em Cristo. A base da nossa fé, o alicerce da nossa fé é exatamente Jesus Cristo. E é isso que nos vai fazer entrar nas moradas celestiais. Isso é que nos vai fazer entrar no reino celestial. Então, a forma como foi edificada, a forma como as bases desse templo foram montadas, reflete exatamente Cristo como fundamento da sua igreja. O fundamento firme, o firme fundamento da sua igreja. Cristo é o fundamento, né? Nós vimos, e Cristo a base também para a nossa fé. Foi o que nós acabamos de falar para os irmãos. Pois bem, falamos sobre os fundamentos, a base do templo. Vamos falar um pouquinho sobre as paredes do templo. As paredes desse templo era algo, irmão, extraordinário, algo fantástico. Para se ter ideia, no templo de Salomão, as pedras elas tinham que ser extraídas e lavradas pelos seus trabalhadores. Nas pedreiras pelos seus trabalhadores. Desse modo, estas pedras tinham que chegar prontas e perfeitas no local onde seria erguido o templo, para serem encaixadas no seu devido lugar, pois naquela obra não se ouviu som de instrumentos de ferro na casa quando edificaram. Veja bem, as pedras daquele tamanho que nós vimos ali, elas já eram trazidas prontas. Elas não eram trabalhadas aqui no templo. Elas tinham que ser trabalhadas lá na pedreira, lá onde elas eram retiradas, e depois elas eram trazidas para cá. Como? Eu não sei, eram pedras gigantes, pesadas, né? Mas eu não faço ideia como esses homens traziam. Não tinha trator naquela época, não tinha guindaste naquela época, tinha muito burro para puxar, né? Tinha muito animal de grande porte para puxar as pedras. E eles traziam essas pedras, elas não eram trabalhadas aqui. Não se ouvia o barulho da pedreira, do bater dos ferros aqui no templo, para a edificação, para moldar as pedras, para lapidar as pedras. O que isso representa? Se o templo, irmão, representa a cidade gloriosa do Senhor, e se nós somos pedras vivas nessa edificação, isso significa que quando nós chegarmos lá, nós temos que já estar prontos. Lá não é lugar de preparação. O lugar da preparação é aqui. A pedreira é aqui. É o lugar onde estão sendo moldados, onde estão sendo trabalhados como pedras dessa edificação. Para que quando nós formos às mansões celestiais, quando chegarmos no reino de Cristo, nós já temos que chegar lá prontos. Então, enquanto estamos aqui, estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados. A palavra de Deus trabalha no nosso coração. O Espírito Santo trabalha em nós, moldando o nosso caráter, aparando em nós as arestas, para nos fazer pedras vivas para essa edificação. E quando nós chegarmos ali, quando nós chegarmos na glória, chegaremos prontos. Chegaremos prontos. Tá certo? Então, as pedras elas já eram trazidas para cá, prontas para serem montadas. Aqui elas não eram preparadas. Assim é a nossa vida como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E é assim que a gente chega no céu. Homens perfeitos. Enquanto estamos aqui, o Espírito de Deus vai trabalhando em nós nessa pedreira, para moldar a nossa vida, para que sejamos conforme Cristo. Conforme Cristo, é importante observar um detalhe. As mesmas pedras que eram utilizadas para o fundamento eram as pedras usadas nas paredes. O que isso indica? Que nós, como edifício do Senhor, temos que ser como Cristo, que é o fundamento. Parecidos com Ele, iguais a Cristo. Então nós temos que buscar isso. Paulo diz, olha, eu sou um imitador de Cristo. E a função do Espírito Santo aqui é trabalhar em nós e moldar-nos para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Paulo, quando escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, ele diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo na imagem de Cristo. Ou seja, esse é o trabalho do aperfeiçoamento. Nós vamos sendo formados, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Nós vamos ficando cada dia mais parecidos com o Senhor. E assim, quando estivermos na estatura de varão perfeito, aí estaremos na região celestial, estaremos nas mansões celestiais, habitando no tabernáculo com Cristo, lá na glória com o Senhor. Então vejam, nós temos aí, além disso, que os trabalhadores que cortavam essas pedras lá nas pedreiras, pegavam pedras brutas na natureza e faziam todo o trabalho de lapidação, até que essas pedras estivessem prontas para serem colocadas no templo. Estes trabalhadores, eles representam os obreiros do Senhor, que evangelizam, que preparam os crentes para o seu encontro com Deus. Para que os irmãos tenham isso mais sedimentado em seu coração, abra por gentileza Efésios, no capítulo 4. Quero ler esse texto, para a gente ter uma visão disso. O que diz o apóstolo Paulo? Efésios capítulo 4, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui se é do 11. Acho que a gente começa no 13. Sim, pode ser no 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: assim, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o propósito de quê? De aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, assim como esses homens trabalhavam aquelas pedras brutas, Deus levanta homens e mulheres na sua casa, nesse ministério da palavra, no ministério do ensino, exatamente para trabalhar com a sua igreja, preparando-a para esse momento. Versículo 13, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegue à maturidade, atingindo a medida da estatura completa de Cristo. Então é o trabalho, era o mesmo trabalho que esses homens faziam ali na pedreira, preparando aquelas pedras para que quando elas chegassem lá, chegassem prontas. É o mesmo trabalho que tem o pastor, que tem aquele que ensina, tem aquele que conduz a igreja do Senhor. Paulo dizia isso, ele dizia, olha, eu tenho um zelo por vocês. Eu tenho um amor, um carinho com vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura e santa a Cristo, que é o vosso noivo. Então Paulo, ele se esforçava para isso. Ele sabia da responsabilidade dele em relação à igreja, de ensinar, de falar e de pregar. Porque ele estava preparando pessoas para o céu. Preparando pessoas para morar no céu com o Senhor. Glória a Deus. Então vejam, irmãos, que esses homens tinham essa função. Outro detalhe importante nas pedras que eram utilizadas nas paredes é que essas pedras, tanto as pedras dos alicerces quanto as pedras da parede, elas eram feitas de mármore branco. Ali não faltou o detalhe do mármore branco. Isso representa a condição de crentes que participarão da salvação. Na visão do apóstolo João de Apocalipse 21, todos os impuros ficarão de fora dessa nova Jerusalém que desceu do céu. Então, as pedras elas eram feitas de mármore branco, porque representa o quê? Pureza. Pureza. Para fazer parte do reino de Cristo, tem que se ter uma vida pura. Somente os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Quando você lê Apocalipse 21, você vê o apóstolo dizendo, olha, ficarão de fora. E tem uma lista de pessoas que ficarão de fora.
porque ali não entra nada que possa contaminar, somente os que foram lavados, os que foram purificados, os que estão santificados, tiveram suas vestes alvejadas pelo sangue de Jesus. As pedras aqui, elas tinham que ser assim. As pedras aqui, elas tinham que ser assim. Não é o nome do homem aqui, escritor? Esqueci. Flávio José. Flávio José, ele disse o seguinte, que essas pedras, elas chegavam lá prontas para serem montadas. Flávio José foi historiador do primeiro século, né? Ele não era judeu nem era cristão, mas ele escreveu a história do povo judeu. E ele escrevendo sobre a história do povo judeu, ele diz o seguinte, que aquelas pedras, elas quando colocadas juntas, elas se encaixavam de forma tão perfeita que quando se olhava, parecia que não havia emenda. Elas se uniam perfeitamente, elas eram tão bem trabalhadas, havia uma perfeição no trabalho daqueles homens que lavravam aquelas pedras, que quando elas eram colocadas ali no templo de Salomão, elas pareciam que não tinham emenda, parecia que a parede não tinha nenhuma. Elas se juntavam todas perfeitamente. Assim é a igreja do Senhor, assim somos nós, trabalhados pelo Espírito Santo, para um dia entrarmos no reino celestial de Cristo e fazermos parte dessa cidade maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu virei outra vez, eu vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Bom, ainda sobre as paredes, nós vamos ver que, depois de toda edificada com essas pedras, todas essas pedras suntuosas, maravilhosas, trabalhadas na pedreira, todas essas pedras, elas foram revestidas ou recobertas de prata. Davi, quando ele prepara a prata exatamente para o revestimento dessas paredes. Era como se fosse um reboco nessa parede. E esse reboco, esse trabalho, era feito exatamente com prata. Então todas as paredes eram trabalhadas dessa forma. Ao que parece, as paredes do templo foram cobertas ou simplesmente rebocadas com prata, já que Davi preparou este material com essa finalidade. Quando você lê 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 4, você vai ver Davi falando exatamente isso, que a prata seria utilizada para o revestimento das paredes do templo. Mas qual o significado disso para nós, como igreja do Senhor? Qual o significado disso? Nós já estudamos acerca do tabernáculo e nós vimos que a prata, ela fala de redenção, do dinheiro da expiação, do preço do resgate. Esse texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 11 a 16, é bem interessante porque é um momento em que Deus chega para o povo e diz assim, olha, quando você for fazer o recenseamento, até falamos de recenseamento domingo, né, que Davi fez o recenseamento e não foi do agrado do Senhor, né? Deus diz, quando você for fazer o recenseamento, quando você for contar o povo, cada um deve pagar por si um valor estipulado no valor tinha uma tabela de valores lá no templo, no valor dessa tabela, cada um devia pagar um valor de prata por si mesmo. Acho que era 6 gramas, alguma coisa desse tipo. Deixa eu ler aqui, que aí fica mais preciso. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 11. E Deus disse, olha, esse valor vai ser pago para mim. Esse valor, ele é pago para mim. Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 11. Diz assim, então o Senhor falou mais uma vez a Moisés e ordenou, quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará ao Senhor um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Todos os que tiverem submetido ao recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata. 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. Havia uma tabela, um peso padrão no santuário, e de acordo com essa tabela eles teriam que contribuir com 6 gramas de prata. E é interessante que o versículo 15, ele diz assim, os ricos não contribuirá com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido ao Senhor, em resgate por vossas vidas. Esse dinheiro, essa prata, ela era simbólica, porque ela representava exatamente o pagamento que eles faziam pelo resgate de suas próprias vidas. De uma forma
bem direta, isso aponta exatamente para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço pelo resgate da nossa vida. Cristo pagou um preço pelos nossos pecados. E ninguém custou mais ou custou menos, todos custaram a mesma coisa. E o preço do resgate não foi pago ao diabo, foi pago a Deus. E Deus diz, olha, esse valor é pago a mim, vocês vão trazer para mim. Porque tudo isso apontava já para Cristo, para o que Cristo faria, para o sacrifício de Cristo, para nos resgatar, para pagar o preço exigido por Deus para a nossa redenção, para a nossa remissão. E prata fala disso, por isso que as paredes do templo elas foram revestidas de prata, para mostrar que um dia fora pago um preço pelo resgate da igreja de Cristo. Paulo diz assim, ou melhor, Pedro diz isso, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então Cristo pagou pelo nosso resgate com seu próprio sangue. Pagou o preço exigido por Deus. Tanto é que quando ele termina de cumprir toda a sua missão na cruz, o que ele diz ao Pai? Pai, está consumado. O preço foi pago. Eles agora podem ser resgatados. Nenhuma praga, nenhum mal vai atingi-los mais agora. Estão livres da condenação. E era isso que isso simbolizava. Era isso que isso simbolizava. Então toda a prata revestida ali, as paredes do templo pelo lado de dentro, trazia a lembrança exatamente isso. Ainda quanto às paredes do templo, a gente vai ver que além de todo o reboco de prata, colocava-se as pedras, rebocava-se essas pedras com a prata, e além desse reboco de prata, a gente ainda tinha todo um revestimento de madeira naquelas paredes. De modo que quem entrasse ali, ele não ia ver nenhuma parede de pedra, nenhuma pedra naquele tempo, porque toda a parede do templo era revestida de madeira. Que tipo de madeira? Após as paredes serem revestidas de prata, em seguida elas eram revestidas inteiramente com tábuas de cedro, de modo que de dentro do templo nenhuma pedra estava à vista. As principais vigas que sustentavam a casa eram de madeira de cedro. Já o piso e o telhado, ou seja, as vigas do telhado, foram forrados ou revestidos com tábuas de cipreste. Então, o cedro, o cipreste, ainda outras madeiras, elas estavam ali no templo, revestindo aquelas paredes. Algumas árvores, o cipreste, o cedro, a oliveira e outras que a gente vai ver aqui, elas têm um sentido bem interessante na Bíblia, uma representação bem interessante na Bíblia, né? Um significado interessante na Bíblia. E essas madeiras, elas estavam presentes ali no templo de Salomão. E nós vamos ver exatamente o que elas representavam ali no templo. A primeira delas é o cedro do Líbano. O cedro era a madeira mais cara utilizada naquele tempo. Uma madeira nobre, ou seja, nobilíssima. Só quem tinha acesso a essas madeiras eram os ricos, eram os reis. Davi, quando ele conquista Jerusalém, ele ganha de Irão, o rei de Tiro, toda a madeira de cedro para a edificação do seu palácio. Os palácios eram edificados com cedro. Tanto é que Davi, quando ele chega para Natã para falar do desejo que estava no seu coração de edificar o templo, ele diz assim, poxa, eu estou aqui morando nesse palácio todo feito do mais fino cedro, enquanto que a arca de Deus está ali naquela simples tenda. Não pode ser assim. Porque ele via a suntuosidade que era o seu palácio. Então o cedro, ele fala exatamente de nobreza, ele fala exatamente da majestade, da grandeza, da riqueza, né? Da ostentação da riqueza. Por isso que o tabernáculo, ou melhor, o templo de Salomão, as paredes internas eram todas revestidas de cedro, porque representa exatamente a majestade, a beleza de Cristo. Pois esta rica madeira como diz ali, era usada para fazer grandes construções, também era usada em grandes embarcações da época e principalmente nas casas do rei. Essa valiosa madeira também é símbolo de incorruptibilidade, por ser imperecível
e matar os germes ou os insetos que por acaso poderia destruir aquela madeira. Então aquela madeira ela era uma madeira duradoura, ela era feita para durar, ela era feita para que durasse muito tempo. Tem uma observação interessante aqui sobre o cedro, deixa eu ver. Enquanto a madeira de acácia no templo simbolizava a humanidade perfeita de Cristo, vindo com o cedro no templo simbolizava a manifestação do Cristo em sua segunda vinda, como Rei poderoso e santo. Você lembra que toda a madeira utilizada lá no tabernáculo de Moisés era madeira de acácia, e que a madeira de acácia era símbolo da infalibilidade de Cristo, da perfeição de Cristo, da incorruptibilidade do Cristo humano, que veio ao mundo 100% homem, mas 100% Deus, e como 100% homem, ele não pecou, ele não se corrompeu, e aquela madeira era símbolo disso. O cedro aqui também, da mesma forma, representa exatamente isso, a majestade, a incorruptibilidade de Cristo, quando da sua segunda vinda. Outra madeira que também foram utilizadas foi o cipreste. Cipreste, também conhecido como o pinho ou o pinheiro, né? Foi usada essa madeira para o assoalho do templo e também para as vigas do telhado do templo. Essa madeira é símbolo de força, o apoio e poder para sustentar. O cipreste resiste a queimadas, fala de Cristo que venceu o mundo, venceu a morte, e ainda vencerá todos os seus inimigos nos fins do tempo. E aí tem os textos que falam da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. O texto de Coríntios que diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então Cristo, o cipreste, por ser uma árvore e uma madeira muito resistente, muito forte, inclusive resistente a queimadas, fala-se de um incêndio que houve na Europa e havia uma floresta de ciprestes e havia uma preocupação muito grande porque esse incêndio se alastrava e estava indo em direção à floresta de ciprestes. E a floresta de ciprestes ela tinha mais de 300 árvores ali. Queimou 1% das árvores ali, com um incêndio devastador, porque o cipreste é uma árvore bem resistente a tudo isso, inclusive a queimadas. Então, representa o que? Força, indestrutibilidade, poder. Por isso que estava ali. E representa Cristo, exatamente quando da sua segunda vinda, que a palavra diz que somente com uma palavra da sua boca, uma espada que sai da sua boca, ele vence todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Uma outra madeira que também foi utilizada no templo foi o sândalo, também conhecido como sândalo vermelho. Essa madeira do sândalo é bem interessante porque ela é uma madeira muito pesada. Ela é uma madeira muito pesada e ela tem essa coloração vermelha. Então o sândalo, essa madeira que era bastante pesada, rígida, composta de grãos finos de uma bela cor vermelha. Alguns estudiosos traduzem essa madeira como sândalo vermelho, pois essa veia de cor vermelha corre através dessa madeira. Além de ser uma madeira perfumada, além de exalar um perfume gostoso a madeira do sândalo. Entendeu? Nunca tive contato com esse tipo de madeira. Não sei como é que é. Mas é isso que diz a história sobre a madeira do sândalo. Entendeu? E essa madeira ela estava presente ali no templo. Entendeu? A madeira do sândalo. E o que isso representa? O fato de ser uma madeira vermelha, ela nos traz à mente o quê? A figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que exalou seu perfume para a salvação de toda a humanidade. Então Cristo derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar dos nossos pecados. Então isso estava representado ali, o sacrifício de Cristo também representado ali no tabernáculo. A entrada no reino eterno, ela só pode se dar através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, somente através do sangue de Jesus. A entrada nas mansões celestiais, para fazer parte do reino de Cristo, somente aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso fica bem claro nessa madeira que estava ali ornamentando o templo.
essa madeira ela fora usada nas escadarias do templo, nos degraus daquela escadaria, nos corrimãos da escadaria do templo, eles fizeram com esse tipo de madeira aí, a madeira de sândalo. Uma outra madeira utilizada também na edificação do templo foi a oliveira, a madeira da oliveira. A oliveira, os irmãos já sabem, né? É aquela árvore que produz o azeite, que produz a oliva, que produz o azeite. Azeite fala de quê? Fala do Espírito Santo, fala da unção, fala do Cristo ungido, entendeu? E a oliveira estava ali presente. É um símbolo da unção do Espírito Santo na casa do Senhor. É interessante que quando da apresentação do templo, quando a arca do Senhor entrou no templo e foi colocada no lugar santíssimo, a gente vai ver isso na terceira parte. O que acontece? Toda a casa se encheu da glória do Senhor. Toda a casa foi tomada por uma fumaça. A presença de Deus era algo fantástico ali dentro, de modo que as pessoas ali não conseguiam se manter de pé. Os sacerdotes não conseguiam continuar a ministração. Tamanha era a glória de Deus enchendo aquele lugar. A presença do Espírito Santo ali, né? Fala do Cristo ungido, né? O ungido de Deus, né? Cristo, quando ele chega lá naquele texto de Lucas, quando ele entra na sinagoga na sua cidade, lá em... Onde Cristo morava? Não, Cafarnaum não, com seus pais. Nazaré. Ele entra na sinagoga, né? E quando ele entra na sinagoga, o que acontece? Ele abre o livro do profeta Isaías, exatamente naquela parte que diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor, ele fez o quê? Ele me ungiu. Então, representa exatamente o Cristo ungido de Deus. Essa oliveira, né, que era ali representada por essas madeiras que eram utilizadas também para a ornamentação do templo. Deixa eu ver ali. Ele fala ali sobre o retorno de Cristo, né, que virá e estará sobre o Monte das Oliveiras. Então vejam bem, além da oliveira, nós temos aqui uma última madeira que foi utilizada e foi a palmeira. Só que a palmeira, na verdade, ela era representada ali, né? As palmeiras a gente vai ver que eram desenhos feitos, molduras feitas na parede, né? Foram emolduradas na parede do templo várias palmeiras. Palmeira na Bíblia ela é símbolo de quê? Símbolo de justiça, de retidão, de frutificação, de paz, de alegria. Então quando você encontra a Bíblia falando de palmeira, ela está falando exatamente destas coisas, de alegria, de felicidade, de paz, de frutificação. E tudo isso o reino de Cristo trará para todos aqueles que ali chegarem. Tudo isso o reino de Cristo trará para todos aqueles que ali adentrarem, né? Por isso a palmeira tem grande destaque na ornamentação do templo. Esculpida nas paredes, representa o Cristo justo, vitorioso, frutífero e triunfando com a sua igreja, e que será plantada na casa do Senhor. O Salmo 92 é aquele que diz que o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Ele diz, plantados na casa do Senhor florescerão. Na velhice darão fruto e serão cheios de verdor. É o que diz o Salmo 92, versículos 12 e 13. Então, estas eram as madeiras que foram utilizadas ali no templo. Veja bem, essa aqui é a parte interna do templo, né? O lugar santo aqui na frente e o lugar santíssimo ali mais atrás. Essa primeira parte aqui é o lugar santo. Então veja, ali é o lugar do Santo dos Santos, tá certo? E aqui o lugar santo, tá certo? Do templo. Essa primeira parte aqui tinha 18 metros de comprimento. Essa parte aqui era menor, tinha 9 metros de comprimento por 9 de largura. Era o lugar santíssimo. Veja que as paredes do templo eram toda ornamentada. Foram feitos esses desenhos detalhados aqui na parede, essas obras de arte. Várias palmeiras eram desenhadas aqui.
Vejam que eram desenhadas figuras de querubins aqui na parede. Tinha desenhos de flores, talvez não dê para ver porque eles são muito pequenos, né? E não tem como ampliar mais a imagem. Mas tinha desenho de flores abertas aqui, flores desabrochadas e também desenhos de frutos aqui nessas paredes do templo. Veja aqui o formato das portas. Também as portas tinham desenhos de palmeiras, desenhos de querubins nas portas, entendeu? Então todas essas paredes elas foram ornamentadas. Veja que aqui são as tábuas de cedro revestindo as paredes, e nas tábuas de cedro é que foram feitos estes desenhos, que foram feitas essas obras aqui, nas tábuas de cedro. Tá certo? Tinham desenhos de frutos. Por que frutos? Por que colocar essas imagens, esses desenhos de fruto? Alguns comentaristas dizem que o fruto ali no templo, ele fala exatamente do fruto do Espírito, né? Com isso, nós podemos entender que somente aqueles que produzem o fruto do Espírito é que terão acesso ao reino de Deus, é que terão acesso à eternidade com Cristo. Somente aqueles que têm no seu caráter o fruto do Espírito. Fruto também fala de resultado, fruto fala daquilo que nós somos. Jesus disse assim: é pelo fruto que se conhece a árvore. Quem foi transformado, quem um dia foi purificado, quem um dia foi lavado pelo sangue de Jesus, essa pessoa, ela passa a produzir o quê? Frutos dignos de justiça. Foi isso que João Batista veio pregando. Ele diz: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, viva uma vida que demonstre exatamente quem você é. Você é arrependido, você foi modificado, você foi justificado por Cristo. Então viva à altura disso, que sua vida demonstre isso, que os frutos que você produz, que as suas atitudes demonstrem que você tem uma vida transformada pelo poder de Deus. Então fruto fala disso. Outros desenhos na parede eram as flores, né? Alguns escritores dizem que as flores que estavam desenhadas na parede eram flores desabrochadas, flores abertas. Elas representavam exatamente a beleza e a fragrância de Cristo. Cristo como a rosa de Saron, Cristo como o lírio dos vales, exalando na eternidade o seu bom cheiro, o seu bom perfume, e atraindo todos para si. Atraindo todos para si. Outros desenhos que tinham na parede eram correntes. Essas correntes, elas lembram aquelas correntes que eram dadas pelos reis, aquelas pessoas que eram honradas pelo rei. Você lembra que quando Daniel ele decifra o sonho de Nabucodonosor, o que Nabucodonosor disse? Que quem conseguisse decifrar, o que ele faria? Ele colocaria um colar no seu pescoço, e ele seria o quê? Honrado, e a partir daquele momento ele é um governador ali na Babilônia. Você lembra de José? Quando ele chega também lá e decifra o sonho do faraó. O faraó também coloca uma corrente, um colar no seu pescoço como símbolo de honra. E a partir daquele momento José passa a ser governador no Egito. Então essas correntes, ela é símbolo dessa honra que era oferecida ali a esses grandes homens por aqueles grandes reis. Então, no reino de Cristo, nós seremos reis e sacerdotes, e nós também seremos honrados pelo Senhor. Os cristãos fiéis serão honrados no reino de Cristo. No reino de Cristo. Outros desenhos que tinham ali na parede eram o desenho dos querubins. Os escritores, eles dizem que aqueles querubins ali esculpidos naquelas paredes, eles falam exatamente da santidade de Deus, da reverência que era prestada a Deus. E todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, eles estão numa atitude de reverência, de respeito e de santidade na presença de Deus. Então, toda aquela representação daqueles querubins ali fazia com que, ao olhar para todas aquelas imagens, todos soubessem que aquele lugar era um lugar santo, que aquele lugar era um lugar onde o nome do Senhor era honrado, era respeitado, era reverenciado. Era reverenciado. Bom, estamos chegando no final. As paredes, então, por fim, elas eram revestidas de ouro e de pedras preciosas. Então, primeiro, as pedras. Depois, rebocado com prata,
rebocados com prata, revestia-se todas as paredes com madeira. E depois de revestidas com madeira, fazia-se todas aquelas molduras, aqueles desenhos que nós acabamos de ver. Feitos os desenhos, aí tudo aquilo era revestido de ouro e de pedras preciosas. Ouro e pedras preciosas. Meus irmãos, eu fico pensando, por que Deus faria isso? Só para ostentar? Salomão queria ostentar? Davi queria ostentar? Não, de forma alguma. Deus tinha um propósito nisso. Deus preparou para nós uma cidade assim, para nós morarmos lá. Quando você lê Apocalipse capítulo 21 sobre a cidade santa, você vê que é uma cidade de ouro puro. As ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, e toda essa suntuosidade do templo aponta para lá, nos faz enxergar lá, nos faz ver o que Deus preparou para nós. E está bem aquém de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Mas toda essa suntuosidade, toda essa beleza aponta para isso. Após o embelezamento das ornamentações, todas as paredes do templo, bem como o teto e o assoalho, foram revestidos do mais precioso ouro. Nessa época o ouro era trazido de uma região, e era o ouro de Ofir, né? Um ouro muito puro, muito refinado. E esse ouro era o ouro mais puro que se poderia encontrar. E foi exatamente esse tipo de ouro que foi utilizado para revestir as paredes, para revestir o piso, para revestir o teto. O escritor aqui, toda vez eu esqueço o nome desse historiador, Flávio Josefo, ele disse o seguinte, que quem entrasse no templo tinha sua visão ofuscada por tanto brilho. Porque o teto era de ouro, as paredes revestidas de ouro, o piso era de ouro, um contraste com o tabernáculo. No tabernáculo, os sacerdotes eles ministravam no chão de terra. Era o chão do deserto, não tinha nada ali, tudo era temporário, tudo era muito simples. Aqui não. Aqui a impressão que se tinha, como nós lemos no início aqui na revista, era de que se estava no céu. Era de que se estava no céu. Deus estava falando, olha, é assim que vai ser. Estou preparando para vocês um lugar. Ruas de ouro. Uma cidade santa, cheia de pedras preciosas. E tudo isso era utilizado naquela ornamentação, exatamente para que pudesse tipificar a cidade celestial que desce do céu. A Nova Jerusalém, como está descrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 10 e do versículo 21 ao 23. E também as pedras preciosas, né? Essas pedras também estavam ali gravadas nas paredes, né? E essas pedras, elas também representam toda essa beleza da cidade santa. Da cidade santa. Quando você abre lá em Apocalipse, você vê, Apocalipse capítulo 21, versículo 11, que essas pedras estavam presentes. Só vou ler esse versículo 11 do capítulo 21 de Apocalipse, exatamente para não tomar muito tempo, nós já estamos terminando. Apocalipse 21, 11 diz assim, falando da cidade gloriosa, da cidade celestial, da Nova Jerusalém, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu resplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como os grandes diamantes translúcidos, feito cristal puro. Então, toda a beleza da cidade santa era representada ali na beleza e no resplendor dessas pedras. Então estas pedras ali representavam exatamente isso. Tudo aquilo que Deus um dia preparou para a sua igreja, para o seu povo. Havia no templo, se você observar, aqui, essas janelinhas aqui, na parte de cima do templo, haviam câmaras no templo. Ou seja, haviam quartos, compartimentos aqui que eram feitos aqui. Para que serviam esses quartos, esses compartimentos, essas câmaras no templo? Veja aqui está o lugar santo, o lugar santíssimo, e aqui na parte de cima você tem esses lugares. Eram construídas essas câmaras. As câmaras dos tesouros, como eram chamadas, né, elas foram construídas no andar superior do templo, também chamadas câmaras do tesouro. Essas salas foram construídas provavelmente acima do lugar santo, ou do lugar santíssimo, ou seja, na parte de cima do templo. Desculpa, apertei aqui, foi de uma vez. Na parte de cima do templo aqui, na parte de cima. Entendeu? Nela estavam guardados os tesouros do rei, os tesouros da nação do Senhor. E nós vamos ver que também elas serviam de
um lugar de repouso para os sacerdotes. Nós temos primeiro a Câmara dos Tesouros dos Reis. Os tesouros dos reis foram adquiridos com os despojos de guerra, né? Que os reis iam à guerra, eles conquistavam seus inimigos, traziam os despojos, os tesouros dos seus inimigos, e esses tesouros eles eram guardados ali no templo, né? E interessante que lá em Números ele diz que antes desses tesouros serem guardados no templo, eles teriam que passar por um processo de purificação. Porque normalmente os povos eram ímpios, eles serviam a vários deuses, eles viviam uma vida longe de Deus, então tudo aquilo que eles traziam poderia estar contaminado, então tinha que passar por esse processo de purificação, antes de ser levado e guardado lá na Câmara do Tesouro, lá no templo. Isso nos faz refletir sobre o quê? Que os crentes, ao serem arrancados das mãos de Satanás pelo Senhor Jesus Cristo, somos também purificados pela água, pela palavra, pelo batismo e pelo fogo do Espírito Santo, exatamente para que um dia possamos ser guardados também no templo do Senhor, como tesouros do Senhor. Tesouro do Senhor. O tesouro do Senhor lá em 1 Crônicas capítulo 5, versículo 1 a 5, a gente vai ver que havia utensílios do templo, que o próprio Davi tinha guardado, tinha deixado para serem guardados ali no templo, e o próprio tabernáculo de Moisés. Estes foram guardados também nessas câmaras que foram feitas ali. Foram guardados ali no templo. Tá certo? E quando nós falamos do tabernáculo de Moisés guardado ali no templo, isso nos leva a entender que os santos do Antigo Testamento também estarão lá com o Senhor. Aqueles que um dia creram em Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os santos do Velho Testamento, os santos do Antigo Testamento, que viveram a esperança de ver o Cristo, não tiveram o privilégio de vê-lo, mas viveram a esperança, creram que o Cristo viria, que a salvação de Deus se manifestaria. Estes também têm o seu lugar reservado na Nova Jerusalém, lá junto com o Senhor, lá no templo do Senhor. E quando Jesus ele dizia para os seus discípulos: não acumule tesouro na terra, onde pode ser perdido ou roubado, ele também estava fazendo uma referência a esses lugares do templo, porque todas as vezes que os inimigos vinham e atacavam a cidade, era exatamente nesses lugares que eles entravam para roubar os tesouros. As câmaras também, elas eram, como eu falei para vocês, eram feitas para que os sacerdotes pudessem ter um lugar de descanso, um lugar de repouso. A Bíblia diz que ao redor das paredes da casa, isso é, do lugar santo e lugar santíssimo, foram construídas câmaras para os sacerdotes. Segundo Flávio Josefo, aí está o nome do historiador, né? Ele diz o seguinte, que havia no templo 30 quartos, ou seja, 30 câmaras dessa, feitas exatamente para que os sacerdotes pudessem repousar, para que eles pudessem descansar ali, de toda a sua peregrinação, de toda a sua jornada. O trabalho do sacerdote no templo era feito através de turnos de revezamento. Então, cada um tinha o seu turno, cada grupo de sacerdote tinha o seu período, o seu momento de trabalhar. E quando ele não estava trabalhando, ele tinha um lugar para que ele pudesse descansar. Nessas câmaras fala de descanso. A jornada de peregrinação havia terminado. Aqui o sacerdote cumpria a sua peregrinação diária no templo e ali ele teria um lugar para repousar. O que nos faz lembrar? Malaquias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não é aqui o lugar do vosso descanso. Quando estivermos vivendo como peregrinos neste mundo, devemos trabalhar duro para o nosso Senhor, pois o nosso lugar de descanso está preparado lá no céu, lá no reino do Senhor Jesus. Ele disse: eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Vocês estejam lá também. Eu lembrei de uma história, rapidamente, de um casal de pastores que foram pregar na China, foram ser missionários na China, e eles ficaram na China durante muitos anos. A igreja os mandou para lá. Lá eles pegaram malária, pregando evangelhos, tiveram uma vida bem sofrida lá. E quando eles estavam voltando para a sua terra,
eles já estavam bem velhinhos, né? E achavam que a igreja ia recebê-los com muita honra, porque eles estavam voltando de um trabalho missionário bem árduo, de ganhar almas, de fazer algo para o Senhor. E quando eles chegaram, eles vinham no navio, e de longe eles viram que eles estavam voltando de terceira classe no navio, né? Então eles viram de longe que havia banda de música tocando, havia muito enfeite. Eles falaram, não, a igreja está lá para nos receber e vamos ser bem recebidos, vamos ser recebidos com festa, nós somos heróis, nós estávamos fazendo a obra do Senhor, nós estávamos trabalhando no reino de Deus. E de repente, quando o navio parou ali no porto, até que eles descessem, né? Desceu a primeira classe, depois a segunda classe, depois saiu a terceira classe. Quando saiu a terceira classe, não tinha mais banda, não tinha mais festa, não tinha mais ninguém. Eles olharam e falaram, então, não era para nós, não era para nós. E eles começaram a ficar tristes. Poxa, gente, deu duro, não veio nem ninguém receber, nem o pastor veio aqui receber a gente. Que ingratidão, não pode ser desse jeito. Aí eles foram para casa, e chegou em casa, começaram a desmontar as coisas, e a mulher começou a lavar a louça, o marido falou, eu vou dar uma corridinha, vou dar uma caminhada. Mas você pergunta para esse seu Deus se é isso que a gente ganha, depois de ter ficado tantos anos trabalhando na sua obra, e depois de voltar para casa. É isso que a gente ganha quando a gente passa muito tempo na obra do Senhor e depois volta para casa? Pergunta para o seu Deus. E saiu revoltado. Aí ele voltou, a esposa estava lá lavando a louça. E ele vai e pergunta para ele. E aí, falou com o seu Deus? Perguntou para ele? E foi andando. Aí ela falou, sim, perguntei. Aí ele parou. Ele disse, o que ele disse? Ela disse, ele disse que ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Você quer festa? Você quer descanso? É só lá. Você quer recompensa? Você quer galardão? Você quer louros? É só lá. Aqui não. Aqui é trabalho. Ainda não chegamos em casa, irmãos. Enquanto estamos aqui, é trabalho. É trabalho. As câmaras, então, representam... Aqui é uma outra representação que alguns escritores dão para essas câmaras. Como eram 30, alguns dizem que representa exatamente essa idade onde os judeus eles começavam a se envolver com todas as coisas. Veja que José se torna governador do Egito com 30 anos, né? Davi ele começa a reinar com 30 anos, Cristo começa o seu ministério com 30 anos, então representa exatamente essa maturidade, esse alcance dessa idade madura. E aí, se for olhar significados, vamos ficar a noite todinha aqui falando de muitos significados, né? As portas do templo, a gente vê aqui que o formato das portas, ó, elas eram feitas assim de duas folhas, né, articuladas, né, elas abriam assim, sanfonadas, né? E todos os desenhos que estavam nas paredes do templo, as palmeiras, estavam nas portas, né? Porta, né? Ela significa o quê? O acesso, a entrada ao lugar santo. Nesse caso, nós podemos ver nessas portas uma representação de quem? Do próprio Jesus. Foi ele que disse, eu sou a porta. Né? Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem, vai encontrar descanso. Ele é a porta. Entendeu? Então as portas elas eram feitas de madeira, todas revestidas de ouro. Né? As portas, então, elas estavam ali. E as madeiras utilizadas eram o cipreste, né? Feitas de folha dupla, articulada. Tinha todos os desenhos e todas as molduras que tinha aqui na parede do templo. A gente vê que as palmeiras, as flores, os frutos, os querubins estavam também ali representados nas portas, né? Aí está dizendo, né? Os frutos, as palmeiras, os querubins estavam ali nas portas representados. Por fim, essa aqui é importante. Todas as ornamentações das portas elas foram esculpidas com faca. Interessante, né? As portas elas foram esculpidas com faca. Por que com faca? Poderia ser esculpida de qualquer forma. Alguns escritores dizem que, considerando que a faca ela representa um instrumento de sofrimento, que causa sofrimento, e as portas elas representavam Cristo, então isso significava exatamente o quê? O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, né? Cristo também teria sido esculpido pelo terrível sofrimento da cruz, para se tornar a porta, para se tornar a entrada nas regiões celestiais.
única forma, o único meio para se adentrar às regiões celestiais, para entrar no reino de Deus, somente através de Cristo. E por fim, as janelas. Nós vemos aqui que tem essas janelas lá em cima, no alto aqui, mas também tem essas janelas aqui. O templo é aqui na parte de baixo. Aqui nós vimos que são as câmaras, né, dos sacerdotes, câmaras dos tesouros lá em cima. Mas aqui essas janelas, elas são as janelas do templo, né? E veja que pelo lado de dentro, elas ficam numa posição bem alta. Elas não ficam numa posição muito baixa. O sacerdote está bem aqui, ó, e as janelas elas estão numa posição bem alta dentro do templo. Alguns escritores falam dessa posição dessas janelas, né? Eles dizem que elas se localizavam provavelmente no topo da casa, no limite do teto, né? Portanto, na lateral do templo. Havia as câmaras dos sacerdotes, de modo que quem estava do lado de dentro não podia ver o que se estava do lado de fora. Então, quem estava do lado de dentro, apesar de ter as janelas, não via o que se passava do lado de fora. Então, nesse contexto, alguns escritores veem essa simbologia, que as janelas do templo simbolizam exatamente essas janelas do céu, né? Que representa a manifestação do juízo de Deus, que quando Deus mandou o dilúvio, Deus abriu as comportas, Deus abriu as janelas do céu e derramou o seu juízo. Mas também representa a bênção, porque lá em Malaquias, quando Deus vai falar de derramar a sua bênção, ele diz o quê? Eu vou abrir o quê? As janelas do céu e eu vou derramar a bênção. Então aqui alguns escritores dizem que há símbolo aqui, tanto de manifestação do juízo de Deus, como há símbolo também da manifestação da bênção de Deus. Por fim, tem um versículo aqui do texto de Salomão, né? Lá em Cantares, né? Capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, podemos ver o Senhor Jesus representado como o esposo que está por trás dos muros, observando a sua esposa amada, né? Pelas janelas. Em seguida, ele a chama para si. Ele diz, o inverno já passou, a chuva se foi, e agora será o tempo de beleza e de frutificação, como na primavera, como na primavera. Então, aquele momento em que o noivo e a noiva se encontram para o casamento. Tudo já se passou, tudo já se findou. É o momento de desfrutar da noiva e do noivo, de tudo aquilo que está reservado para eles. E assim será com a igreja e com Cristo no seu reino de glória. No seu reino de glória. Então vejam, irmãos, há muitas simbologias aqui. O templo está cercado de simbolismo. Tudo aquilo que a gente falou aqui é um nada. Se você for ler, se você for estudar exatamente ao fundo, você vai ver que há muito simbolismo. Tudo ali representa Cristo, aponta a igreja, aponta o reino de Cristo, o reino de Cristo, não enquanto Cristo esteve aqui na terra, mas a sua segunda vinda, o seu reino vindouro, o seu reino permanente. Entendeu? Toda a beleza do templo reflete tudo isso, toda a riqueza, toda a imponência do templo traz essa visão do Cristo glorificado, da igreja vitoriosa, do reino vitorioso do Cristo, que veio para vencer os seus inimigos, para implantar o seu reino de paz e de justiça. Tudo isso a gente vê nas figuras do templo. Amém? Então, essa lição de hoje, essa segunda parte, foi exatamente para trazer esses detalhes. Assim como a gente viu os detalhes do tabernáculo, a gente vê aqui também os detalhes do templo. E como os detalhes do tabernáculo apontavam para o Cristo que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para ser sacrificado ali e pagar o preço da nossa redenção, os detalhes aqui apontam para o Cristo vitorioso, para o Cristo que virá, não mais para morrer numa cruz, mas como rei, como juiz, como aquele que vai reinar com paz e justiça para o seu povo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado aí pela paciência, né? É uma lição bem grande, bem extensa mesmo, porque são muitos detalhes. Eu ainda pulei algumas coisas aqui. Pastor Arnaud, ele encheu de detalhes aqui, mas graças a Deus nós conseguimos. Feche seus olhos, mesmo assentados, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, Deus de graça e de misericórdia, Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus de sabedoria, de graça, de amor, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos abre os olhos para entender, ó Deus amado, e compreender o quanto o Senhor nos ama, Senhor. De muito Tu já pensavas em nós.
Tu já tinhas preparado algo glorioso para nós, como igreja tua, como povo teu, Senhor. Desde muito tempo tu já tinhas preparado, já há lugares preparados para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça, que nós possamos adentrar tudo isso e contemplar toda essa beleza que o Senhor preparou para nós. Coisa que os nossos olhos não viram, não subiram à nossa mente, não desceram ao nosso coração. Tu preparaste para nós, Senhor. Obrigado por tudo. Guarda-nos em Ti, Jesus, para este momento santo. Em Teu nome nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus.